Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, daqui vos fala apóstolo Josadac, especialista em paternidade espiritual, mentor e pastor da Escola Profética Êxodo, e estou aqui para compartilhar mais uma aula da nossa série Espírito Santo. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e a necessidade de que a igreja precisa, sim, desta pessoa fluente dentro do nosso meio, no nosso culto, exercendo o ministério pelo qual lhe foi dado pelo Pai. Porém, você percebe que ao olharmos o nosso cenário de devastação, de descrença, descredibilidade, de destruição moral, você percebe que há uma grande necessidade em que a terra está clamando por um avivamento. E esse avivamento, ele não vai vir de outro lugar a não ser da pessoa do Espírito Santo, pois ele é o Deus legal que foi entregue pelo Pai por meio de Jesus à igreja. E se a igreja não se apegar ao Espírito Santo, nós vamos retardar este avivamento profetizado em Joel, em que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso mostra o quanto precisamos urgentemente levarmos a igreja a uma busca intensiva pelo Espírito Santo. E a aula do dia de hoje vai se basear no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 15 e no versículo número 35. Você, se ler esse texto e entender o que está a falar, o contexto, aponta para a pessoa de um homem chamado Zacarias. A Bíblia vai dizer que Zacarias entrou no seu período de servir ao Senhor, ou de levar um incenso ao altar, e nesse exato momento em que ele está dentro do templo, ele tem uma experiência. O anjo aparece e fala com ele: Zacarias, o Senhor achou graça em você, achou graça na sua esposa, de tal modo que vai presentear você com um filho, e esse filho será chamado João Batista. A Bíblia vai dizer claramente que ele duvidou em seu coração da palavra do anjo, de tal modo que o anjo, quando foi se desenvolver na conversa com Zacarias, disse assim: olha, esse rapaz será grande perante ao Senhor. Segundo, ele será cheio do Espírito Santo no ventre, desde o ventre da sua mãe. Aí eu paro para fazer uma conjecturação com você, uma breve análise. Que tipo de filhos estamos gerando hoje? Filhos cheios do Espírito Santo ou filhos vazios do Espírito Santo? Ora, haja visto que a nossa geração é uma geração que desconhece o Espírito Santo. É uma geração que desconhece a doce pessoa do Espírito Santo. E por que desconhece? Porque centenas e milhares de líderes ao redor do mundo, quer seja onde eles exercem o seu ministério, eles têm deixado a desejar com relação à busca pela pessoa do Espírito Santo. Então, ao olharmos para esse cenário, você vê uma devastação. Essa devastação consiste em que a imoralidade cresceu, a promiscuidade cresceu, o pecado se multiplicou, o amor se esfriou. Tudo isso porque isentamos o Espírito Santo no meio da igreja. Hoje se fala pouco dessa pessoa. Hoje se fala pouco da presença gloriosa do Deus legal que foi nos entregue por meio de Jesus. Hoje se fala muito pouco da pessoa do Espírito Santo. Parece que não se tem assunto com relação ao Espírito Santo. Queremos ouvir e ver Deus nos abençoar, mas deixamos de buscar realmente a pessoa mais importante, que ele foi dado a autoridade legal pelo Pai, Deus, de tal maneira que governasse e dirigisse a igreja. O Espírito Santo é uma das pessoas mais importantes da divindade, pois o seu papel na terra é dirigir a igreja, é levar a igreja ao aperfeiçoamento. Você percebe que quando os discípulos receberam em Atos 2 o Espírito Santo, duas coisas acontecem: a evidência do batismo com o Espírito Santo e a evidência de quê? De fogo. Vós sereis batizados com o Espírito e com fogo. O Espírito trouxe as línguas, porém também acompanhada de fogo. Por que o fogo? Porque o fogo é o meio pelo qual Deus purifica a alma do homem pecador. Por isso que quando o Espírito Santo ele é adorado no ambiente, ele é clamado no ambiente, ele vem como fogo para purificar, para limpar, para lapidar, tornando o ambiente lugar propício e lugar adequado para que a presença gloriosa do Pai invada o ambiente, encha o ambiente. Por isso que é importante nós sabermos, só que no procedimento de João,
como é que ele seria cheio desde o ventre de sua mãe? Versículo de número 35 faz o relato de que Jesus também seria grande perante ao Pai, o Senhor, e posteriormente ele também teria uma grande relevância neste proceder de que João seria cheio no ventre. Por quê? Duas mulheres se conectam. Você percebe que Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, vão se encontrar. Isabel já estava de 6 meses. Maria foi envolvida pelo Espírito e ela concebeu. E estando concebida, as palavras de Maria estavam ungidas. As palavras de Maria tinham o poder. As palavras de Maria conectavam uma unção, conectavam um poder transcendente. Quando ela vai se aproximar na casa de Isabel, ela vai dizer Shalom Adonai, que significa paz seja consigo, paz seja com a sua casa, paz em todos os sentidos da sua vida. Quando ela vai liberar o Shalom, a Bíblia vai dizer que quando ela ouve a liberação do comprimento de Maria, a Bíblia disse que Isabel sentiu a criança pulou no seu ventre. A criança, como se diz, a criança, entendeu? Recebeu o fluir do Espírito. Naquele exato momento, profeticamente, Isabel e João estavam sendo o quê? Afetados por uma unção que era proveniente da vida de quem? De Jesus, que estava no ventre de Maria. Quando Maria abriu a boca, a unção saiu de Maria e atingiu o ventre de quem? De Isabel. E nesse exato momento foi aonde João recebe a presença do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A minha pergunta para você, pastor, para você, líder de igreja, você que é líder de um movimento, quer seja carismático, quer seja não, a pergunta que não cala é: por que nós não queremos buscar mais o Espírito Santo? Por que nós não queremos mais dobrar o joelho e passar horas e horas em busca da santa e gloriosa presença do Espírito Santo? E por que também nós rejeitamos em determinados momentos homens que carregam essa unção? O fato de nós orarmos não significa que devemos isentar atrás que a afetação do Espírito de Deus que possa vir da vida de quem é cheio. Se você olhar, quem transmitiu, quem conectou, quem afetou Isabel foi Maria. Então não é errado receber a afetação de alguém. Não é errado você ir para uma determinada igreja, um determinado ministério reconhecido pelo céu, reconhecido pela terra, de bom testemunho, de boa índole, um homem de bom caráter, pelo qual possui sobre a sua vida uma unção extraordinária, em que você queria ter ela para efetivar o ministério dentro da sua igreja, dentro do local em que você exerce a obra de Deus, não é pecado. Agora, a pergunta é: por que nós não queremos dobrar novamente os nossos joelhos e levarmos verdadeiramente essa geração a buscar a presença gloriosa do Espírito? Porque o Espírito vai trazer fogo, e o fogo vai limpar toda a lixeira, toda a impureza, toda a imoralidade, todo o pecado, tudo aquilo que não agrada a Deus. Então precisamos entender a grande necessidade de recebermos o Espírito Santo. E esta é a última hora da igreja na terra, em que pastores, apóstolos, bispos, profetas, precisamos conectar novamente os céus à terra, buscarmos, gemermos pela presença do Espírito Santo. E eu creio que quando ele vir, ele já está na terra, porém não se manifesta em todos os lugares. Precisamos buscar essa manifestação, esse fluir de sua pessoa, de tal maneira que os ambientes de nossas igrejas, os ambientes de treinamento, os ambientes proféticos sejam realmente lugar de transformação, de mudança de vida, um lugar de impacto, onde as pessoas realmente vão dizer assim: Deus está naquele lugar. Então eu quero convocar você a pastor, apóstolo, bispo, profeta, evangelista, volte a buscar o Espírito Santo. Você lidera um grupo de pessoas, convoque essas pessoas a buscarem o Espírito Santo. Você está na frente de pessoas, leve essas pessoas a buscarem o Espírito Santo. E saiba reconhecer quando alguém é cheio do Espírito Santo. Não tome, orgulho no seu coração de privatizar essa pessoa, de comunicar, de afetar o seu povo. Se ele tem alguma coisa de Deus, ele pode comunicar isso à tua igreja. Então abre porta, seja humilde, deixa com que o Espírito Santo, que opera na vida de determinadas pessoas,
pessoas que tenham testemunho, que tenham caráter, que tenham uma índole de reconhecimento, tanto pelo céu, tanto pela terra. Entre em sua igreja, convide essas pessoas, esses servos de Deus que carregam essa unção diferenciada para afetar o teu povo, levar o teu povo a uma experiência gloriosa. E eu acredito, fazendo isso, nós vamos continuamente crescendo e melhorando. Que Deus possa te abençoar, que nessa aula você possa extrair pelo menos 3 lições. E a primeira que eu posso te passar é: essa é a hora exata para buscarmos novamente o Espírito Santo. Segundo, existem homens que carregam uma unção sobre si. Nunca se prive de ser afetado por alguém que tenha nome, respeito, caráter e tenha uma índole perante o céu e perante a terra. E a terceira lição é: assim como Isabel foi afetada pelo Espírito por meio de Maria, eu acredito que Deus está trazendo essa onda de unção e poder sobre as nossas vidas. Que você seja essa pessoa, ser favorável ao Espírito Santo, se abra para Ele e você receberá o impacto de sua presença. Fique na paz, Deus te abençoe. Continue no nosso canal, continue nos ajudando a fazer crescer. Nós queremos bater os 1000 inscritos e vamos continuamente crescendo. Deus abençoe você. Tudo de bom.